Olá, boa tarde para todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos à construção de mais um vídeo. Todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, tá bom? E você é muito bem-vindo. Irmãos e irmãs, amigos e amigos, neste vídeo nós vamos falar sobre provas no livro do Apocalipse mostram que a igreja passa pela grande tribulação. Nós vamos trabalhar 7 provas que mostram que a igreja estará aqui na terra no período da grande tribulação. Tudo isso à luz do livro do Apocalipse. Ok, meus irmãos? Então, a primeira prova, queridos, que nós vamos mostrar, a primeira prova, a primeira base para a nossa tese de que a igreja passará pela grande tribulação, de que ela se encontra aqui na terra e de que a igreja de fato se faz presente em todo o livro do Apocalipse, tá bom? Contrariando assim a ideia dos irmãos pré-tribulacionistas, que dizem que a igreja, a partir do capítulo 4, não mais está aqui na terra. Alguns pré-tribulacionistas, eles dizem que o arrebatamento de João ao céu, conforme eu vou ler aqui para os senhores, depois destas coisas, de acordo com os pré-tribulacionistas, eles entendem, depois destas coisas, depois do período da graça, não é isso? Olhei, quem olhou João? E eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, de acordo com muitos pré-tribulacionistas, a experiência mística de João aqui, ao ser arrebatado para o céu, para eles, aqui é um indício, uma prova de que a igreja não passará pela grande tribulação. O arrebatamento de João, em outras palavras, representa o arrebatamento da igreja da terra para o céu antes do desfecho da grande tribulação, que começa no capítulo 6. A partir daí, os intérpretes pré-tribulacionistas dizem que entre os capítulos 6 e o capítulo 19, a igreja não está aqui na terra. A igreja não aparece aqui na terra. Outro argumento levantado pelos irmãos pré-tribulacionistas é que a palavra igreja não aparece entre os capítulos 6 e 19 do livro do Apocalipse. Por isso, segundo eles, já que a palavra igreja não aparece, isso é um indício, serve como prova de que a igreja não está aqui na terra no período da grande tribulação, ou como eles chamam, no período da 70ª semana de anos de Daniel 9, 27. Bom, todas essas questões, irmãos, nós vamos trabalhar neste vídeo. Será que realmente a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Tribulação esta descrita a partir dos capítulos 6 até o capítulo 19 do Apocalipse? Será que realmente o fato de nós não encontrarmos a palavra igreja entre os capítulos 6 e 19 do Apocalipse constitui uma prova de que a igreja não está aqui na terra ou não estará aqui na terra? Bom, todas essas questões e outras mais nós vamos trabalhar neste vídeo. Conforme eu falei no início, nós traremos como tema isso aqui, 7 provas no livro do Apocalipse que mostram que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos lá. A primeira prova que eu tenho a apresentar para os senhores e senhoras contra os pré-tribulacionistas é esta: quem foram os destinatários do livro do Apocalipse?
Em outras palavras, para quem foi que o livro do Apocalipse foi escrito? Nós temos que começar daqui, irmãos. Para quem o livro do Apocalipse foi escrito? Foi para a nação de Israel, em outras palavras, foi para judeus, ou o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja? Aqui eu quero lhes dizer o seguinte, é importante se saber para quem foi escrito o livro do Apocalipse. Se o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja, não faz qualquer sentido tirar a igreja das páginas do livro do Apocalipse. Ora, se o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja, o livro do Apocalipse traz instruções para a igreja que viverá no período da grande tribulação, porque os capítulos 6 a 19 do Apocalipse tratam, de fato, do período chamado a grande tribulação, ou as dores de parto do Mashiach. E se o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja, não faz sentido, então, o livro do Apocalipse ter sido escrito para uma igreja e que traz instruções para os santos que viverem no período da grande tribulação. Em outras palavras, traz instruções para a igreja. Não faz nenhum sentido dizer que o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja e, ao mesmo tempo, dizer que a igreja não se faz presente entre os capítulos 6 a 19 do Apocalipse. Então, vamos começar daqui. Eu vou lhe mostrar que o livro do Apocalipse foi escrito para os cristãos, para a igreja. E observação, irmão. Quero lhe dizer aqui que vamos trabalhar aqui o livro do Apocalipse sob o ponto de vista do autor sagrado. E o autor sagrado, quem escreveu o livro do Apocalipse, ele viveu no 1º século. Tá bom? Então, a perspectiva teológica e escatológica que eu vou trabalhar com vocês aqui é a perspectiva do autor sagrado. Repito, a perspectiva teológica, escatológica, que eu vou trabalhar aqui é a perspectiva do autor sagrado, ou seja, do escritor do livro do Apocalipse. Para isso, você é convidado, juntamente comigo, a retroceder ao tempo. Vamos voltar a 2000 anos atrás. Esqueça que nós estamos vivendo em 2024. Esqueça que nós estamos no mês de dezembro. Tá bom? Esqueça que hoje é 10 de dezembro, se não me falha a memória. Esqueça. Volte a 2000 anos atrás. Vamos aqui para o ano 100. Vamos fixar aqui o ano 100. Por que, professor, o ano 100? Bom, de acordo com a maioria dos pais da igreja, de acordo com a patrística, o livro do Apocalipse foi escrito nos dias do imperador Domitiano, que reinou entre 81 a 96 depois de Cristo. Nos dias de Domiciano se deu a segunda grande perseguição imperial contra a igreja. A primeira perseguição é registrada nos dias de Nero. Nero foi o primeiro grande perseguidor e o segundo perseguidor da igreja foi Domitiano. Isso você pode ler, por exemplo, muitos documentos, entre eles eu vou te citar aqui Tertuliano. Na Apologia de Tertuliano, Tertuliano diz que o primeiro a levantar a mão contra os cristãos, contra a igreja, foi Nero. E o segundo foi Domitiano. Ok? Então, se isto é verdade, se a tradição está certa, na sua maioria, então vamos aqui colocar a escrita do livro do Apocalipse para os tempos de Domitiano, tá bom? Talvez lá pelo ano 95 depois de Cristo ou da era cristã. Então você está sendo convidado agora a voltar no tempo. Retroceda. Esqueça o ano 2024. Vamos voltar para o ano 95 ou o ano 100 da era cristã. Ok? Para que a gente possa entender melhor a perspectiva teológica e escatológica do autor. Então, a nossa primeira base contra o pré-tribulacionismo é esta. Os destinatários do livro do Apocalipse são cristãos, foi a igreja. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 1. E 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Primeiro, João aqui é mostrado como servo de Deus. João era o quê? Judeu ou cristão? Cristão. Ainda que tivesse vindo do judaísmo, mas era cristão. Reconhecia a Jesus como Messias. Quem são os servos aqui? Cristãos. Então vou repetir mais uma vez. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem são os servos de Deus aqui? São judeus? Não. Cristãos, que compõem a Igreja de Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Então eu começo aqui já a dizer para você que a revelação, ou o livro do Apocalipse, ele foi escrito para a Igreja, para os servos de Deus. Vamos aqui, Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Tá bom, meus irmãos? Então, esta saudação aqui do versículo 4, ela é uma saudação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqui deixa bem claro para quem o livro do Apocalipse foi escrito. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, originalmente, o livro do Apocalipse, que é uma revelação, foi escrito para quem? Para as 7 igrejas. De onde? Da Ásia. E aqui nós entendemos a Ásia Menor. Foi para os cristãos asiáticos que originalmente o livro do Apocalipse foi escrito. O próprio texto sagrado está dizendo isso, ok, meus irmãos? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Então, essas 7 igrejas, que nós vamos ver quem são elas já já, essas 7 igrejas, elas representam toda a igreja de Jesus Cristo espalhada por todo aquele mundo daquela época. Tá bom? Essas 7 igrejas, na verdade, existiam mais de 7 igrejas. Mas o número 7, ele traz a ideia de plenitude, de totalidade. Mas existiam mais igrejas. Mas foram escolhidas 7 igrejas para representar toda a igreja de Jesus Cristo. Então aqui nós temos o segundo versículo, que mostra que o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. Então não faz sentido se dizer que o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja e tirar a igreja das páginas do livro do Apocalipse a partir dos capítulos 6 a 19. Não faz sentido. Isso só faz sentido na cabeça de um pré-tribulacionista. Mas de um estudante sério da Bíblia não faz sentido. Versículo 11. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. Veja que o autor, que quando ele escrevia, ele estava escrevendo para 7 igrejas que existiam na Ásia. Olha, o verbo está no presente. Envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Não diz que estarão, não diz que existirão, mas que estão na Ásia. O verbo está, que está no plural, estão, está também no presente. Estão na Ásia. Quais são elas? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Foram estas igrejas, 7, que receberam as cópias do livro do Apocalipse. E, de novo digo, essas 7 igrejas, existiam mais de 7, mas foram escolhidas 7 para representar toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que naquela época se encontrava no mundo. Aqui foi escolhida 7 igrejas asiáticas, 7 igrejas na Ásia Menor. Ok, meus irmãos? Então, aqui eu já deixei claro o primeiro fundamento, o meu grande primeiro fundamento de que a igreja estará aqui no período da grande tribulação, sob a ótica do autor sagrado, sob a teologia escatológica dele. O primeiro grande argumento é
que os destinatários do livro do Apocalipse foram cristãos. Foram cristãos, foi a igreja. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui para o segundo. O segundo grande argumento é: quem são os que têm o selo de Deus? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Guarde bem, o selo do Deus vivo. Tá bom? E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado ou assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui entra a grande discussão. Quem são esse grupo de 144.000? Devemos entender 144.000 no sentido literal, devemos entender realmente 144.000 judeus convertidos a Jesus Cristo no período da grande tribulação, ou estes 144.000 é um número representativo, usado para representar toda a igreja. E aqui teremos aqui não israelitas literais, mas o Israel espiritual, o judeu espiritual. Bom, de acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, esses 144.000 aqui são de fato um número literal, e também literal é a sua nacionalidade, são 144.000 judeus que se converteram a Jesus Cristo depois que a igreja foi arrebatada para o céu. Esta é a teoria dispensacionalista dos irmãos pré-tribulacionistas. Ok, meus irmãos? Então, aqui eu não vou me preocupar agora em trabalhar tanto a identidade deles. Se devemos ver de fato que 144.000 judeus literais, ou se 144.000 é um número representativo, místico. E aqui eu ainda vou até trabalhar sob a perspectiva dos irmãos pré. E digamos que esses 144.000 sejam de fato judeus literais, seja de fato 144.000 literal. Não tem nada de misticismo, nada de alegoria, nada de figura de linguagem. Vamos dizer que sejam 144.000 judeus. Vamos dizer que eu, professor Nathaniel, admito que aqui são 144.000 judeus selados nas suas testas, separados, e que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, meus irmãos. Isso, todavia, eu quero dizer para vocês que mesmo que eu venha a admitir que aqui são 144.000 judeus, todavia isso não significa, mas não significa mesmo, uma prova de que a igreja não estará aqui na terra. Porque é assim que entendem os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, o primeiro ponto que eles levantam é esse. São 144.000 judeus literais. Aí eles dizem: se são 144.000 judeus literais, logo a igreja não estará aqui na terra. Mas essa é uma, vamos dizer, premissa inválida. O fato de que eles possam ser judeus literais, 144.000 literais, não serve de prova para esta ideia de que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. E eu vou te mostrar. No ponto certo, nós vamos mostrar que mesmo que seja verdade que aqui são 144.000 judeus, ainda assim eu vou lhe mostrar que a igreja também, no mesmo período, se faz presente aqui na terra. Vamos continuar. Capítulo 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Bom, o que nós lemos aqui está inserido no tempo da quinta trombeta, ok? O capítulo 9, até onde nós lemos aqui, ele vai descrever o período da quinta trombeta, ok, queridos? E a quinta trombeta, ela traz seres, eu vou ler bem aqui, ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma grande estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha.
E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, estes seres demoníacos, eles são soltos, eles sobem desde o abismo para atormentar os homens sobre a face da terra. Mas há uma classe de homens aqui na face da terra que não sofrerão os tormentos desses seres demoníacos. Quem são? Os servos de Deus, que são selados, que têm o selo de Deus na testa. E aqui eu pergunto, quem são estes servos de Deus, que têm o selo de Deus na testa? Bom, os irmãos pré-tribulacionistas, eles podem anexar isso aqui com o que já lemos no capítulo 7, diz, aqui são 144 mil judeus convertidos. Ao que nós podemos concordar que são judeus convertidos. Ou que são judeus. Agora um acréscimo, são judeus cristãos. Não é isso? E dito bem dito, são judeus convertidos. Convertidos a quem? A Cristo. Então são cristãos que estão em foco, ok, irmãos? Mesmo que sejam esses servos de Deus aqui no capítulo 9, versículo 4, esses servos de Deus, que têm o selo de Deus, sejam todos eles judeus, mas são judeus cristãos. Em outras palavras, são cristãos. Ok, meus irmãos? Então, os pré-tribulacionistas veem aqui judeus, ok? E não a igreja. Eles não veem aqui nos servos de Deus a igreja, mas eles veem aqui judeus que se converteram a Cristo depois do arrebatamento. Então, vamos continuar. Vamos retroceder, eu quero chamar vocês para lermos em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isto diz, Apocalipse 3, 12. Perdão, eu errei, viu? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Bom, eu quero destacar aqui o seguinte, nós temos aqui uma promessa. Nós temos aqui uma promessa que foi feita. Esta promessa ela foi feita para quem? Deixa eu ver de novo aqui para não ter errado. 3:12 foi feito à igreja de Filadélfia. Ao que vencer. Quem é o vencedor aqui, meu irmão? São os judeus ou é a igreja? Eu quero que você seja sincero. Quem é o vencedor aqui? Ao que vencer? Quem é a mensagem que é dirigida? Para a igreja ou para os judeus? Para a igreja. Muito bem. O vencedor aqui são cristãos. É cristão. Faz parte da igreja. Outra observação. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quero destacar aqui, sobre este vencedor, sobre este cristão, estará escrito para aquele que vencer, estará escrito o nome do Pai e o nome do Filho. E aqui é onde eu quero anexar a questão do selo de Deus escrito na testa dos servos de Deus. Do que é que consiste o selo de Deus? É do nome de Deus. E o nome de Deus pertence ao Pai e ao Filho. E aqui nós temos que será escrito, ao que vencer, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome. Então, aqui nós precisamos anexar o nome de Deus, o nome do Filho e aí por diante ao selo. Quem tem o selo de Deus na testa, obviamente vai trazer também escrito o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo, o seu novo nome. Isso é fato, irmãos. E aqui então é onde eu pergunto para os irmãos pré-tribulacionistas. Esta promessa aqui, ao que vencer, ela é feita para judeus ou para a igreja? Você vai ter que admitir, é feita para a igreja. Ok, é feito para a igreja. Visto que é feito para a igreja, então aqui a gente já começa a quebrar, derribar por terra esta ideia
de que apenas 144 mil serão selados. Já começamos a derribar por terra, faz silêncio aí um pouco, viu? Já começamos a derribar por terra esta ideia de que só 144 mil serão selados. Todos aqueles que vencerem, nós temos a mensagem aqui, ao que vencer. E quem é o vencedor? Ele vai vencer o quê? De acordo com o livro do Apocalipse, ele vai vencer as dores da grande tribulação. Ele vai vencer quem mais? A besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Ele vai vencer quem mais? A grande Babilônia. O sistema iníquo do anticristo, que historicamente falando, voltando para o primeiro século, a grande Babilônia é a cidade de Roma, a capital do Império Romano. Então, ao que vencer, ao que suportar a grande tribulação até o fim, ao que vencer, ao que atravessar toda a tribulação, ao que vencer tudo isso, ao anticristo, ele terá o nome de Deus e o nome de Cristo, terá o selo de Deus na testa. Isso nós não podemos restringir apenas aos judeus ou apenas a 144 mil. Ok, meu irmão? Nós não podemos restringir isso a 144 mil. Vamos ver aqui capítulo 21, 27. Capítulo 21 e 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, ou seja, na Nova Jerusalém, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem são esses que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro? Obviamente, são cristãos. Se são cristãos, nós podemos dizer que é a igreja. A igreja tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Obviamente, se a igreja tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, essa mesma igreja, todos os cristãos que fazem parte da mesma igreja, não interessando qual é a sua nacionalidade, todos os cristãos que compõem a verdadeira igreja, que tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, tem o selo de Deus. E também tem o nome de Deus e o novo nome de Cristo escrito nas suas testas. Esta é a verdade. Daí nós não podemos dizer que apenas 144 mil serão selados no período da grande tribulação. Ainda que seja verdade, repito, que os 144 mil no capítulo 7 sejam, de fato, 144 mil judeus convertidos a Cristo, diga-se de passagem, todavia não serão apenas 144 mil que terão o selo de Deus, não serão apenas 144 mil. Capítulo 22, 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Nas testas de quem? Nas testas dos servos de Deus, dos cristãos. É isso que o autor tem em mente. Ok? Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, mais uma vez, a segunda prova aqui que eu ofereço para os senhores é que os servos de Deus que trazem o selo de Deus e que traz escrito o nome de Deus e o nome de Cristo, que se encontram no período da grande tribulação, são cristãos, mesmo que aquele grupo de 144 mil sejam literalmente judeus, todavia não haverá apenas 144 mil judeus selados no período da grande tribulação, mas todos os selados que se encontrarem aqui na terra, e já provamos que não haverá apenas 144 mil, fazem parte da igreja. Em outras palavras, os selados que se encontram no período da grande tribulação, na verdade, são cristãos e fazem parte da igreja. Isso é a minha segunda prova, que eu estou lhes mostrando que a igreja, ela se faz presente em todo o livro do Apocalipse. Ela não está ausente, conforme diz os pré-tribulacionistas,
que diz que a partir do capítulo 6 até 19, nós não conseguimos ver a igreja. Negativo. Os que têm o selo de Deus, os que têm escrito o nome de Deus e o nome do Cordeiro, e que se encontram no período da grande tribulação, aí está a igreja, meu irmão. Esta é uma verdade, ok? Terceiro ponto. A grande multidão em Apocalipse 7, 9 a 14. Quem é? Vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, ele falava com o ancião, tu sabes. E ele, o ancião, disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ora, meus irmãos, ainda que o grupo de 144 mil, descrito aqui no capítulo 7, versículos 1 a 8, sejam literalmente judeus convertidos a Cristo, mas sejam apenas israelitas, todavia aqui nós temos uma grande multidão de mártires. Veja que esta grande multidão aqui é de mártires. E esses mártires aqui são mártires de todas as nações, povos, tribos e línguas. E esses mártires aqui, eles aparecem no céu, perante o trono de Deus. Você pode fazer a leitura com muita atenção, que eles se encontram no céu, perante o trono de Deus. Esses mártires aqui, quer dizer, eles são cristãos. Em outras palavras, aqui nós temos o retrato da igreja mártir. O que nós lemos aqui nos capítulo 7, versículos 9 a 14, é uma prova incontestável de que a igreja estará aqui na terra no período da grande tribulação. Primeiro, a cena que nós estamos vendo aqui, dos mártires no céu, e quando se diz, estes, quem são e de onde estão vindo? Estes são os que estão emergindo da grande tribulação. Este é o sentido do discurso. Ora, o autor João aqui, ele está visualizando um grupo de mártires cristãos que acaba de emergir da grande tribulação. Você sabe qual é a ideia? É que a grande tribulação ainda está em curso quando este grupo de mártires ascende ao céu, à presença de Deus, diante do trono e diante dos anjos e assim por diante. A grande tribulação ainda está em curso. Com isso, fica provado que a igreja, ela passará pela grande tribulação. Não se trata aqui de um arrebatamento de um grupo de cristãos, não. Trata-se aqui de cristãos que passaram pelo martírio. Quem foi que os martirizou? O anticristo. É um grupo de cristãos que passaram pelos tormentos da grande tribulação, foram martirizados pelo anticristo, tiveram suas vidas ceifadas aqui na terra, mas acabaram de chegar no céu e são recebidos com muita honra, com muita pompa. Aparecem perante o Cordeiro, perante o trono de Deus. Este é o cenário. E quero mais uma vez lembrar que a grande tribulação ainda não findou. Primeiro, eles não passaram pela ressurreição. Não se trata de um grupo de cristãos ressuscitados, não. Aqui ainda não se deu a ressurreição. Segundo, Cristo ainda não voltou à terra. Terceiro, a grande tribulação que acontece na terra neste momento que eles são vistos no céu, a grande tribulação está se desenrolando na terra. E eles são vistos a emergirem da grande tribulação. Então a grande tribulação ainda não terminou, ainda está em curso. E isso é uma prova
incontestável de que a igreja estará aqui no período da grande tribulação, queridos. Lembre, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 14. Tá bom? Então não é verdade, ok? Meu irmão, que esta grande multidão não faça parte da igreja, conforme os pré-tribulacionistas dizem. Eles dizem, como eu já falei, que o nome igreja não aparece. Então aqui não é a igreja, aqui são pessoas martirizadas no período da grande tribulação, mas que a igreja não está aqui na terra, já foi arrebatada. Não é verdade isso. A verdade é que esta grande multidão faz parte sim da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma prova de que a igreja experimentará as dores da grande tribulação, será perseguida pelo anticristo. Ok? O grande outro argumento dos conforme eu já mencionei no início, é que eles dizem que a palavra igreja não aparece entre os capítulos 6 a 19. Daí, se a palavra igreja não aparece, então isto é um sinal de que a igreja não está aqui na terra. Bom, ok, meus irmãos, se eu for levar por este argumento, eu vou retrucar e dizer também que os 3 evangelhos, pelo menos, os 4 evangelhos, eu vou logo dizer os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são escritos para a igreja, ou não foram escritos para a igreja. Se eu for levar pela mesma medida dos com base na ausência da palavra igreja, então eu tenho que dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João não foi escrito para a igreja, e sim para os judeus apenas. Ou seja, toda a instrução que nós temos ali nos evangelhos, toda promessa ali é apenas para judeu. Não é para a igreja. Por quê? Porque o nome igreja não aparece, exceto em 2 lugares, que eu vou citar para vocês. Mateus capítulo 16, me parece que 18, diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E me parece que Mateus 18, 20, estou citando só de memória, diz: mas se não te ouvir, leva perante a igreja. Se não ouvir a igreja, considera como um gentil e publicano. Apenas, veja bem, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas no evangelho de Mateus, nessas 2 citações, aparece a palavra igreja. Com isso, se eu considerar válido o argumento dos irmãos de que a ausência da palavra igreja significa ausência da igreja, e que não temos uma instrução para a igreja, então eu tenho que dizer que as instruções que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João não é para a igreja. Não é para a igreja, porque apenas, repito, no capítulo 16 e no capítulo 18 de Mateus aparece a palavra igreja. Só. O restante, então, nós não podemos aplicar para a igreja. Agora, se o fato de não aparecer a palavra igreja nos 4 evangelhos, mas mesmo assim eu entendo que as instruções, os ensinos ali são aplicáveis e são para a igreja, se isso pode, da mesma forma eu digo que mesmo não aparecendo a palavra igreja nos capítulos 6 a 19 do Apocalipse, todavia as instruções que nós temos, o quadro que nós temos descrito entre os capítulos 6 a 19, focaliza a igreja. E como é que eu vou provar isso? Eu já vim provando na grande multidão, naqueles que têm o selo de Deus. E agora, minha terceira prova, ou melhor, a 4ª prova, né, é a questão dos santos. Quando nós lemos, por exemplo, santos aparecem em Apocalipse 1, 3, aí você vai ler Apocalipse 6, 9 a 11, Apocalipse 8, 3, 4, Apocalipse 13, 7, Apocalipse 16, versículo 6, capítulo 18, versículo 24, capítulo 19, versículo 8, capítulo 20, versículo 6. Em todas essas citações nós lemos a palavra santos. Os pré-tribulacionistas, eles dizem que a expressão santos no livro do Apocalipse remete aos judeus convertidos a Jesus Cristo e não à igreja. Outros poderão dizer que, ainda que os santos vá além dos judeus convertidos, que sejam para homens de todas as nações, mas isso não inclui a igreja. Ora, meus irmãos, isso é uma falácia. Em todo o Novo Testamento, a expressão santos, ou santo,
Em todo o Novo Testamento, repito, em todo o Novo Testamento, quando nós lemos a expressão os santos, é uma referência a cristãos. E por que somente nas páginas do livro do Apocalipse os santos não são cristãos? Não é uma referência à igreja? Ora, isso é um argumento falacioso da escola pré-tribulacionista, que quer a todo custo validar o seu ensino mentiroso de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É óbvio que João, quando ele usou a expressão santos, e ele mostra que os santos serão perseguidos pela besta, quando João falou isso, ele tinha em mente cristãos que na sua época, ali no primeiro século, eram perseguidos por Roma. O fundo histórico, o contexto histórico é esse. Os santos que aparecem no livro do Apocalipse sendo perseguidos por Roma ou pelo anticristo, do ponto de vista do autor sagrado, ele pensava nos santos da sua época que estavam sofrendo perseguição da parte de Roma, da parte, se é verdade que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Domiciano, então o autor pensava nos cristãos que estavam sendo perseguidos por Domiciano. Outros pais da igreja, como Tertuliano, eles dizem que o livro do Apocalipse foi escrito depois de Domiciano, talvez nos dias de Trajano. Ok, meus irmãos? De qualquer forma, os santos que aparecem no livro do Apocalipse são cristãos e não apenas judeus, conforme dizem os pré-tribulacionistas, ou conforme outros pré-tribulacionistas que possam admitir que os santos eles são santos de todas as nações, mas que não está em foco a igreja, porque a igreja, segundo eles, foi retirada para a terra. No arrebatamento de João, capítulo 4, versículo 1, ele retrata o arrebatamento da igreja, que ela não se encontra mais na terra. Isto é uma ideia antibíblica, é uma ideia estranha ao escritor do livro do Apocalipse. Ok, meus irmãos? Vamos lá. É permitido, quinto ponto, é permitido em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, se alguém acrescentar, eu vou ler aqui para os senhores, e fica melhor. Isso aqui é minha outra observação. Ok? Vê se dá tempo, eu espero que dê. 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ora, paro bem aqui para lhes mostrar o seguinte. Para o autor sagrado, irmãos, as pragas que ele descreveu aqui eram pragas literais. E o autor sagrado, tudo o que ele descreve no livro do Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 6 até o que nós temos no versículo 19 e aí por diante, ele esperava que isso se cumprisse na sua própria época. Você sabia disso? Se você não sabia, fique sabendo. Quem escreveu o livro do Apocalipse, que ele disse que ele se intitula de João, e a tradição diz que foi o apóstolo João, que esse João era o apóstolo de Cristo, não vou entrar neste mérito, mas quem escreveu o livro do Apocalipse escreveu sob esta ótica teológica e escatológica, de que as coisas que ele estava escrevendo em breve se cumpririam. Então, ele jamais poderia dizer isso. Quem acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ele jamais poderia dizer isso se ele não acreditasse que a igreja estaria aqui na terra. E essa advertência ele estava dando era para cristãos. Ele estava dizendo o seguinte: vocês que vão receber o livro do Apocalipse nas suas mãos, cuidem, prestem bem atenção, o livro que vocês vão receber em suas mãos é uma profecia. Então guardem o que neste livro está escrito e não acrescentem nada, porque se vocês, qualquer um que acrescentar, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ora, é óbvio que o autor esperava o cumprimento das coisas que ele escreveu no seu livro para aqueles dias. Sendo essa uma verdade, e isso é verdade do ponto de vista dele, a igreja, ele pensava na igreja aqui na terra. Não é verdade que a igreja não está nas páginas do livro do Apocalipse, entre os capítulos 6 a 19. Não é verdade que ela está ausente. A verdade é que ela está presente.
Esta é uma verdade, ok? Vamos lá. Sexto, as coisas descritas no Apocalipse esperavam-se acontecer no primeiro século. Bom, isso aqui eu já fiz menção agora, eu vou só ler bem aqui uma coisa para os senhores. Ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Repito, para o autor sagrado, tudo o que ele estava escrevendo aconteceria logo, em breve, meus irmãos, ok? Aconteceria logo, em breve. 3. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Para o autor sagrado, tudo o que ele estava descrevendo ali no Apocalipse aconteceria na sua própria época. Lembre-se que ele escreveu para 7 igrejas da Ásia Menor. E tudo o que ele escreveu para as 7 igrejas, ele esperava que se cumprisse logo na sua própria época. O autor jamais ensinou que a igreja seria tirada da terra antes de que estas coisas se cumprissem. Jamais o autor ensinou que a igreja será tirada da terra para o céu antes da grande tribulação. Nunca. Jamais, meus irmãos. 7º ponto, vou ver se dá tempo. As bodas se realizarão após a queda de Babilônia e do Anticristo. Prestai bem atenção. Os pré-tribulacionistas, eles dizem que, a maioria dizem que as bodas do Cordeiro acontecerão após o arrebatamento da igreja. Ok, vou pontuar. Sim. Só que para eles, este arrebatamento acontecerá 7 anos antes da parousia ou vinda de Cristo para reinar por 1000 anos aqui na Terra. Aí aqui é onde eu vou contestar. Isso não é verdade. Para muitos pré-tribulacionistas, as bodas do Cordeiro acontecem 7 anos antes da parousia de Cristo, antes da manifestação do Anticristo. O que não é verdade. E eles ainda dizem que as bodas acontecerão no céu. Isto não é verdade. Eu vou lhe provar aqui que o anúncio da chegada das bodas, as bodas só se realizarão depois da queda de Babilônia e depois da queda do Anticristo. Do ponto de vista do autor sagrado, é isso. É só você ler capítulo 19, aí você lê dos versículos 1 a 9. Eu quero ler aqui para você. Vamos fechar este vídeo fazendo esta última leitura, ok, meus irmãos? E depois destas coisas, estou no capítulo 19, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Historicamente falando, a grande prostituta aqui, para o autor sagrado, é Roma. Ok, meus irmãos? Não pense em igreja católica, não pense em nada, é Roma. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Os servos aqui em questão são cristãos, é a igreja. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Veja que o autor está anunciando aqui a derrota de Roma, a queda de Roma. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Eu vou aqui pular, meus irmãos, para o versículo 7. Já que ele já anunciou o fim, a queda de Roma, é somente depois da queda de Roma, é somente depois da queda do sistema anticristão, que terá lugar as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas, ou seja, chegadas, se aproximam as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Ora, a esposa aqui é a igreja. O que são as bodas do Cordeiro? É o momento em que Cristo descerá do céu e se unirá para sempre com a igreja aqui na terra. E as bodas você pode compreender de 2 formas. Primeiro, você pode compreender as bodas como o período de 1000 anos de Cristo aqui na terra com a igreja, reinando sobre as nações. Ou você pode entender as bodas como a união eterna entre Cristo e a igreja, que de qualquer forma inclui os 1000 anos e se estende por toda a eternidade. De qualquer forma, o casamento entre Cristo e a igreja começará no momento em que Cristo deixar o céu e vir aqui para a terra, para reinar com a igreja sobre as nações.
Esse é o momento das bodas, irmãos. E foi-lhes dado que se vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Está bem aqui, meus irmãos. O que nós temos nos versículos 7 a 9 é o anúncio do casamento, ou seja, das bodas, da festa de Cristo. Vai celebrar a união eterna entre Cristo e a igreja. A igreja ela se tornará a esposa de Cristo na sua vinda. Depois que a igreja ressuscita e os vivos são transformados no momento no abrir e fechar de olhos, conforme Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4. Aí você lê os versículos 15 a 17. Aí tem início as bodas do Cordeiro. E isso só acontece depois da grande tribulação. Só acontece depois da grande tribulação. Então eu quero chamar a sua atenção. Quando é que terá lugar as bodas do Cordeiro? Depois que o sistema anticristão cair. É só você ler no capítulo 19. Historicamente, o sistema anticristão aqui é Roma, a grande prostituta. Depois da queda do anticristo, do falso profeta de Roma, é que terá lugar as bodas do Cordeiro. Onde serão celebradas as bodas do Cordeiro? Aqui na terra. Ok, meus irmãos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like e compartilhasse ele, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.